Opa, tudo bem? Estou aqui na beirada do rio com os pássaros desconfiados comigo, aí os tapicurus lá, o casal de patinhos. Tá um dia bem quente, tem umas andorinhas voando aqui no céu. Normalmente elas vêm em bem maior quantidade. Eu até filmei outro dia elas dando rasante no rio para pegar alguns insetos, talvez, né? Olha lá, tem uma que deu um rasante agora, ó. Mas outro dia tava muitas outras dando rasante. E eu vi que, acho que ontem ou hoje, um módulo espacial que buscou material de um meteoro, de um cometa, alguma coisa assim que estava passando. E foi acho que 3 anos atrás que esse cometa passou e estava a bilhões de quilômetros da Terra. Aí esse módulo entrou na Terra novamente agora, acho que no deserto de Utah. Parece assim um, um pneu de caminhão, assim como eles mesmos falaram aí e disse que chegou tudo certo, bem e tal. Aí eu fui atrás dessa informação. Olha lá, o tapicuru tá... É engraçado, o tapicuru ele faz vários sons bem diferentes. Esse grave que ele fez agora é um deles, mas normalmente é um outro som bem diferente. Olha lá, tem uns patos lá no fundo, lá nessa ilha. Então lá, eles gostam de ficar batendo a asa na água assim para se tomar um banho, né? Os pássaros gostam de fazer isso. Eu vejo muitas vezes assim um bem-te-vi, por exemplo, dando um rasante e batendo com o corpo na água e saindo de novo para como se fosse uma maneira de se lavar, né? Engraçado, eu senti um spray atrás de mim aqui. Pensei até que fosse algum macaco desses micos urinando, mas não. De vez em quando as árvores soltam uns sprays. Eu já vi isso, assim, quando está numa posição correta, né, contra a luz do sol, você vê assim que cai como se fosse assim um spray assim da própria árvore e depois desaparece. Mas enfim, já vi também os patos, olha lá, o tapicuru, os dois mergulharam lá no fundo, muito legal isso. Enfim, e aí eles falam num dos vídeos que eu vi que é impossível ver a entrada desse módulo. Foi impossível porque ele é muito pequeno, ele tem o tamanho de um pneu de caminhão e tal, e nem daria para ver. Bom, aí eu fui atrás da informação, o que aconteceria se entrasse um meteoro do tamanho de um pneu de caminhão, né, de ferro, né, na atmosfera, assim. Aí eu estava vendo isso com o chat GPT, tá? Ele falou, seria um efeito enorme, né? Daria para ver muito aquele módulo, aquele meteoro queimando e tal. E aí fui vendo um pouco mais a respeito disso, e uma coisa que eu não sei se eu não sabia, ou se passou meio desapercebida, que tem a troposfera, que é assim, a atmosfera é dividida em camadas, assim, obviamente não perfeitas, né? Tudo misturado, um degradê. Mas tem essa primeira camada que é onde a gente vive, a troposfera, que vai até uns 15 quilômetros de altura. Depois tem a estratosfera, que vai mais um tanto, acho que até uns 50, que ela é fria, que tem a camada de ozônio na parte final dela. E depois tem uma que chama termosfera, que eu não tinha dado muita atenção. E a termosfera fica acima da camada de ozônio. E por causa de estar acima da camada de ozônio, ela é extremamente quente, porque o ozônio está refletindo lá os raios ultravioletas, né? Uma boa parte dos raios ultravioletas do sol. E aí ela é quente pacas. E tem assim milhares de graus. E aí um objeto que passa por ela, um foguete, em teoria, até porque que vai para o espaço, vai para Marte, ou vai colocar um satélite em órbita, tá? Tem que passar por essa termosfera. E essa termosfera, ela é larga e ela tem milhares de graus, né? E aí que fica aquela pulga atrás da orelha. Como que um foguete passa, tanto na ida quanto na volta, 2 vezes, né, por essa camada, por mais rápido que seja? Eu estava fazendo essas perguntas aí, quanto tempo demora, né, para um foguete passar? Ou mesmo um objeto passando, né, um meteoro. Ele falou assim, um foguete demora mais ou menos um pouco mais de 1 minuto aí para passar nessa termosfera.
Então a gente está pensando aqui numa coisa que são, assim, é um local que está a milhares de graus, sendo que o ferro, por exemplo, ele derrete a 1500 graus. Eu não perguntei em quanto que evapora, mas o negócio está a milhares de graus. Então, soltar uma bola de ferro passando por essa termosfera, ele vai derreter. Mesmo que não esteja em velocidade, assim, por causa do atrito com a atmosfera, né? Que ele vai, eu sempre pensei nisso, né? Assim, que o meteoro passa pelo atrito, ele esquenta, é verdade. Mas além de esquentar pelo atrito, ele esquenta por passar pela atmosfera que já está a milhares de graus, né? Então já aquece mais, depois com atrito mais ainda, por isso que pulveriza tudo, né? Que é o que acontece com a imensa maioria dos meteoros e tal. E como que é possível um foguete passar por isso na boa, vai e volta? E foguetes reutilizáveis, que nem esses daí da SpaceX. E como se isso fosse... Porque eu tinha a impressão antes, a inocente impressão de que era só o atrito. Então se não estiver numa velocidade, né, de um asteroide, né, que são milhares de quilômetros por segundo, tudo bem, você passa. Mas não é isso, tem também essa termosfera que não deixa o negócio passar sem levar uma camada brutal de radiação, calor, vai lá para cima. Depois dessa termosfera, sim, aí a coisa adquire outro patamar, diminui a temperatura de novo e tal. Apesar de, obviamente, ter a radiação direta do Sol, no caso aqui, né? Mas não vai esquentar tanto. Mas a atmosfera, ela é, de fato, um refletor de calor, né? E falar que o fato dela ser pouco densa, não é, e aí por isso o calor não vai passar tanto por causa da falta de material, não é desculpa, porque o calor, na verdade, ele sempre passa, né, por radiação. Calor é radiação, no final das contas, né? E aí quando existe matéria entre um corpo e o outro, essa radiação vai passar, né, pelas moléculas e tal das matérias, e tem esse caminho mais demorado que a gente chama de convecção, de aproximação de outros tipos, mas no final das contas, em nível atômico, é tudo radiação, né? Então, enfim, depois disso eu fiquei na dúvida, falei assim, como que qualquer coisa pode passar pela termosfera, que ela, por mais rápido que passe, o objeto vai ter que estar lá mesmo que fosse um segundo, né? É mais de um minuto que demora, nas velocidades incríveis que os corpos celestes e os foguetes conseguem se propagar. Mas mesmo que fosse um segundo vamos pensar em milhares de graus Celsius. Milhares de graus, ele derrete granito, derrete qualquer tipo de material. Tungstênio, que é o metal aí considerado aí o mais resistente, aí acho que é 3.000 e poucos graus. Se uma bola de tungstênio passaria por isso, derreteria, viraria gotículas de tungstênio, né? Enfim, era isso que eu colocar mais uma pulga atrás da orelha do quanto que isso faz sentido que qualquer foguete atravesse a termosfera, porque isso são informações deles mesmos, né? É quase como se eles estivessem dando as provas contra eles mesmos. Não faz muito sentido isso, né? Uma estrutura, ainda mais uma estrutura com pessoas dentro, né? Porque a gente isola bem, mas são milhares de graus, né? A gente não está falando de temperaturas altas, mais cabíveis. Está falando de temperaturas que nenhum material conhecido resiste, né? Não existe material que resista a milhares de graus, né? Milhares de graus por um tempo extenso aí, como, né, um minuto, vamos pensar, é muito tempo. É muito tempo, dá sim para ter uma transferência de calor excelente, ainda mais em condições como essa, que tem pouca matéria. Então a transferência é mais rápida ainda. É radiação, né? Radiação que vem da camada de ozônio que está abaixo, né, no caso. Mas enfim,
Era para pensar nisso, ainda mais num dia como o de hoje, que está extremamente quente. Obviamente nem de perto com a da atmosfera, mas está aí beirando os 40 graus. E então é isso, falar um pouco sobre essas questões e ver como é interessante também esse negócio da atmosfera, né? Porque aí a estratosfera, ela é bem fria, né? Ela não precisa nem chegar na estratosfera. No final da troposfera mesmo, né? Que a gente vê uma temperatura que está lá quando um avião, né? A gente faz um voo, né, daqui para um outro país e mostra lá a temperatura de fora, é coisa de menos 40, menos 50 graus, né? Não é interessantíssimo isso, que tem essa camada para refrigerar, como se fosse uma camada feita assim, para esfriar, e depois em cima tem uma camada que protege a radiação, e em cima dessa camada que protege a radiação, aí é o negócio de arrancar toco mesmo. Milhares de graus lá para cima, e depois que passa disso, acho que tem mais uma camada que ninguém sabe direito o tamanho, pelo menos o ChatGPT não sabia indicar, mas assim, ela se estende por algumas centenas de quilômetros e aí meio que acaba, assim, meio que fica só como se fosse uma reminiscência, né? Porque praticamente não tem mais atmosfera mesmo, tem mais gases, né, que estão lá. E ela também é mais fria também. É na termosfera que o negócio pega fogo mesmo, né? Literalmente. E a gente tem tudo isso montado, né? De uma maneira... Quanto mais eu aprendo assim, um detalhe desse, mais eu fico intrigado, né? Como que isso tá aqui, tudo montado. Olha os tapicuru. Ah, passou com um deles estava com um peixe na boca. Como que é possível? Como que é possível esse tipo de, né? De organização tão perfeita, né? Tem aquela explicação lá que, não, porque existem trilhões de planetas e tal, então o que teve a sorte, né, que nem jogou trilhões de vezes a moeda para cima, então numa ela vai cair em pé. E a gente está em cima, a gente está na moeda que caiu em pé. A gente fala, nossa, como que isso aconteceu, né? Foi obra do acaso. Eu não vou discutir sobre isso, mas é realmente impressionante, né? A quantidade de coisas que deram certo para que existisse todo esse espetáculo que está existindo aqui, né? E dentro desse espetáculo, nós, né, como humanidade e como os humanos, temos essa competência aí da metacognição, né, da metaconsciência, que é estar conscientes que somos conscientes, né? A consciência os animais também têm. O animal dorme, acorda, toma decisões e tal. Isso é consciência. Nós somos conscientes da consciência. Então nós temos esse segundo estágio de observar, de reagir conscientemente como animais, somos animais também, e ao mesmo tempo essa outra camada de entendimento, que eu acho que é daí que vem, né? Que inclusive tem a mitologia bíblica e tudo mais, da vergonha, né? Quando Adão e Eva comeram lá da árvore do conhecimento, eles imediatamente ficaram com vergonha e cobriram o corpo, né? Que para mim é isso, é a consciência de estar consciente. É começar a ter essa questão de uma visão, né? E uma avaliação dos próprios atos, coisa que os animais não têm, né? E que daí que vem a moral, daí que vem a vergonha, né? O arrependimento e também toda a filosofia, né? E consequentemente ciência, tecnologia e tal, desse looping, né? Desse feedback. E por isso que nós somos tão críticos de nós mesmos, tanto dos nossos atos quanto dos atos de outros humanos como nós. Então é isso, vou parar por aqui que tá quente demais aqui para ficar falando. Mas tá bonito. Ontem tentei fazer uma filmagem, ela não deu certo. Tinha uns peixes aqui nadando, grandes até aqui passando. Agora eu não tô vendo, mas provavelmente estão por aí sim. Uns peixes, normalmente tem tilápias aqui. Mas assim, um peixão de mais de 30 centímetros, um casal passando. Então é isso. Tudo de bom, até uma próxima.